Aleluia. A graça e a paz do Senhor, igreja. Deus é bom? Deus é bom? Ele é maravilhoso. Amém. Ele abriu o mar para eu passar por ele. Muito interessante, né? Eu falei aqui na ministração passada que não importa a circunstância. Deus, ele vai abrir o mar, mas se Deus não abrir o mar, ele vai fazer a gente passar por cima dele, andar sobre as águas, né? De tão poderoso que é esse nosso Deus. É uma alegria muito grande, meu irmão, estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Também é uma responsabilidade, mas eu quero compartilhar aquilo que Deus ministrou no meu coração. E confesso que quando eu estava preparando a palavra hoje, até veio choro na garganta, porque Deus me revisitou e me trouxe lembranças de 28 anos atrás. Eu queria falar com vocês esta noite sobre o que é ser uma igreja relevante. O que é ser igreja? Será que ser igreja é a gente vir todos os domingos como um ritual? Será que ser igreja é esse templo, essas paredes, essas caixas de som, um pregador aqui em cima, as cadeiras? Será que ser igreja é seguir um ritual de fé, como nos cultos? Será que igreja é você ter um grupo de louvor, um louvor maravilhoso desse que nós tivemos agora? Com toda certeza a presença do Espírito Santo foi real. Mas será que somente isso é ser igreja? O que é ser igreja de verdade, meus irmãos? E é isso que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Nós estamos iniciando um ano com muitos desafios. E em momentos difíceis, que a igreja precisa se posicionar e ser relevante. Guarda isso que eu vou falar para você. Em momentos difíceis que a igreja precisa se posicionar e ser relevante. Mas então, o que é ser uma igreja relevante, pastor André? Como conseguiremos ser uma igreja relevante? Como que a sociedade vai conseguir nos enxergar de uma forma onde nós podemos fazer a diferença? Como nós podemos nos posicionar para verdadeiramente nós sermos o sal e a luz aqui para essa terra? Como? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no nosso texto base, lá em Mateus, capítulo de número 9, nós vamos ler o verso 35 e 36, abre lá comigo. Aleluia. Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 9, verso 35 e 36. A palavra nos fala assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, ele se compadeceu-se delas, porque todas elas estavam aflitas e exaustas. Elas estavam como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara, na verdade, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Feche os teus olhos. Deus de Israel, eis-me aqui, Senhor, esta noite, Deus. Com todas as minhas falhas, os meus defeitos, o Senhor, tenho certeza que com a tua imensa misericórdia, pode usar esse corpo aqui, Senhor, para transmitir para a tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Como nós devemos nos posicionar diante, Senhor, de todos os fatos que têm ocorrido, Senhor. Como verdadeiramente nós devemos ser relevantes diante dessa sociedade, Pai. Deus, nos ensina mais. Nós queremos estar atentos para ouvir a tua palavra, Deus. Que a tua igreja possa estar atenta, Deus. E que nós possamos sair daqui abastecidos, Senhor. Possamos sair daqui com as estratégias necessárias para verdadeiramente nos tornarmos uma igreja relevante, uma igreja transformadora no mundo aí fora, Pai. É o que eu te peço esta noite, em nome de Jesus.
Pode se assentar, meu irmão. Jesus, ele ia por todos os lados fazendo o bem. A palavra nos fala no verso 35, que fala assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Presta atenção aqui. Antes de Jesus enviar os discípulos, dando-lhe claras instruções, Jesus deu o exemplo. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas ele é a única maneira eficaz de fazer. Jesus, ele nos mostra através do exemplo, que ele percorria todas as cidades e povoado, ensinando as pessoas nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e as enfermidades. Foi pelo exemplo que Jesus nos mostrou que devemos nos movimentar. Para uma igreja ser uma igreja relevante, ela precisa se movimentar. A palavra fala, e ela fala com intensidade: percorria todos os lados, percorria todas as cidades e povoados. Então vai o primeiro aprendizado para nós nos tornarmos uma igreja relevante. Nós precisamos nos posicionar. Lembra, nós precisamos nos movimentar. Lembra da pregação passada que eu preguei sobre intensidade? Nós precisamos ser intensos. Lembra de Paulo, Saulo, ele vivia uma verdade e ele era intenso, mas quando ele conhece Jesus no caminho de Damasco, ele começa a viver esse amor verdadeiro, essa palavra verdadeira de uma forma intensa. Ele não diminuiu a sua velocidade. E nós, como seguidores de Cristo, como cristãos, nós devemos nos movimentar para se tornarmos relevantes. Por onde passarmos, devemos ser intensos e anunciar o reino de Deus. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem de se posicionar. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim para ele: tenha coragem de se posicionar. Fala assim para ele, dá um passo a mais. Fala assim, vai mais fundo. Coloca mais intensidade. A igreja não é nós estarmos aqui todos os domingos. A igreja precisa ser relevante lá fora. Mas talvez você fique se perguntando: mas pastor, eu tenho medo. Eu não sei falar. Eu não tenho muito conhecimento. E como que eu vou falar de Cristo lá fora? Como que eu vou ser relevante? Meus irmãos, eu lembro aqui quando Deus me chamou como pastor. Nós não sabíamos que seríamos ungidos como pastor, eu e a pastora Franciele. A gente já exercia o ministério, a gente participava de células, a gente fazia células, a gente já ministrava a palavra, mas nós tínhamos o entendimento que nós íamos ser ungidos como presbíteros. Mas Deus, de acordo com o nosso pastor presidente, revelou ao coração dele que nós devíamos ser ungidos como pastores. E eu confesso para vocês que eu tremi na base. Confesso, porque é uma responsabilidade. E aí eu fiquei me perguntando: meu Deus, eu não tenho tanto conhecimento, eu tenho sede, eu tenho vontade de aprender de Jesus, mas eu não tenho tanto conhecimento. E se os irmãos começarem a me perguntar, e se os irmãos começarem a me questionar, e eu tão novo, como assim? Como assim? Mas eu me posicionei, e eu resolvi me movimentar. Está aí o segredo. Deus te chamou para grandes coisas, você só precisa se posicionar e se movimentar. Lembra de Abraão? Quando Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, por um lugar que eu vou te mostrar ainda, e eu vou fazer de você uma grande nação, e tu serás uma bênção. Vocês acham que Abraão estava preparado para ser o pai da fé? Você acha? Alguns estudos falam que Abraão adorava outros deuses. Ele não estava 100% perfeito.
Não espere você a ficar 100% perfeito para começar a fazer a obra de Deus. Não espere. Porque quando você estiver 100% perfeito, essa terra não é mais digna para você e Deus vai vir te buscar para morar com Ele. Não espere. Lembra de Moisés, que libertou o povo da escravidão? Lembra do embate de Deus com ele no deserto, e Deus falando assim: você vai voltar e você vai lá falar diante de Faraó e vai libertar o meu povo. E ele ali com medo, falando assim: mas eu sou um homem de fala difícil. Alguns estudiosos falam que ele era gago. E ele ali questionando Deus, e Deus falou: você vai. Aí ele pediu uma prova e Deus mostrou para ele que o poder estava sobre a vida dele. E ele foi, e foi com medo, mas ele foi. Então, se às vezes você tiver medo, vai, segue em frente. Eu estou com medo, vai, porque Deus vai encher a tua boca. Abre a tua boca, porque Deus vai te encher. Porque muitas vezes eu subi aqui com medo, mas eu tinha dentro de mim que eu era um vaso, e Deus ia me encher, que Deus ia falar através da minha vida. É extremamente importante a gente buscar conhecimento, mas mais importante que conhecimento é nós buscarmos intimidade com Deus. Então se posiciona. Lembra de Davi, no enfrentamento do gigante? Davi, o menor da sua casa, ele foi esquecido ali, no primeiro momento que o profeta Samuel estava ali, e falando com o pai dele, falou: cadê os homens aqui dessa casa? Separou todos os soldados de guerra, os caras da academia, os caras tudo forte, separou tudo eles. E Deus tinha falado ali para o profeta, falou assim: ó, não é conforme a tua visão. E ali ele não sentiu paz, ele falou: está faltando alguém ali. E aí o pai fala assim: tem um que está lá esquecido, tem um que está lá no campo, mas acho que não é aquele lá não. E aí mandou chamar, e vem Davi, e o profeta fala: é esse, é sobre esse que está a graça de Deus. E ele é ungido ali, e ele vai diante daquele gigante que muitos soldados de guerra estavam ali com muitos anos de treinamento. Treinavam, os caras da batalha, os caras fortes, preparados ali, estavam com medo de enfrentar o gigante. Mas ele foi, e foi em nome de quem? Em nome de Deus. Então se você tiver medo, vai, e vai em nome de Deus, porque Deus vai te usar, Deus vai falar através da tua boca. Deus vai. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: falar de Deus, fala assim, é igual aprender a andar de bicicleta. Fala para ele. Deus falou isso no meu coração, e aí eu quero compartilhar isso com vocês. Talvez você esteja aqui falando, peço já desculpa para os visitantes: nossa, que pastor doido, né? Que é igual andar de bicicleta, como assim? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Meus irmãos, quando eu estava preparando a palavra, Deus me revisitou. E aí Ele me trouxe a minha memória de 28 anos atrás. Um dia desses, há 28 anos atrás, eu estava voltando de Lutécia. Tinha 6, 7 anos, no máximo. E antes de eu ir para lá, para Lutécia, eu tinha falado para o meu pai que eu queria ganhar uma bicicleta. E eu fui para a casa dos meus avós, e quando eu retornei, a mensagem é clara. Eu lembro do meu pai, de jeans, de chinelo havaiana, e apertando os freios da bicicleta ali, uma bicicletinha azul, uma bicicleta usada, com rodinha e pronta ali. Foi uma alegria muito grande para o meu coração. Calma que você já vai entender. Eu pedi para o meu pai uma bicicleta. Há 13 anos atrás também, eu diante do meu pai, mas aí o meu pai celestial, em cima desse púlpito, eu declarei o meu primeiro louvor, que eu tinha um chamado, que eu jamais ia me calar. Eu cantei aqui que eu tinha um chamado que era anunciar o Evangelho. E eu pedi isso para o meu Pai Celestial também. Talvez você não esteja entendendo, daqui a pouco você vai entender. E eu lembro que quando eu cheguei de Lutécia, da cidade lá, e vi meu pai montando a bicicleta, foi uma alegria muito grande. Mas eu olhei para aquela bicicleta e falei assim: meu Deus, eu não sei andar. Eu não sei nem montar nela.
Não sei. E aí foi um aprendizado, com rodinha. O meu pai me montou na bicicleta, era um dia de chuva, mas ele montou na bicicleta e eu com rodinha, eu não sabia pedalar. E aí ele foi me empurrando. E há 11 anos atrás também, há 13 anos atrás, quando eu declarei que eu tenho um chamado para o meu Pai Celestial, e eu subi aqui, eu não sabia nem falar, mas o meu Pai Celestial estava aqui me impulsionando. Vai, abre a tua boca, porque eu vou encher ela. Mas, há 28 anos atrás, eu com a minha bicicletinha azul, montado nela, aprendendo a pedalar, e aí comecei a dar os primeiros pedalos, e com rodinha, e assim vai, e assim você vai crescendo, e assim você vai ganhando coragem, e assim vai aumentando os desafios, e assim vai aumentando as emoções, e assim você vai criando mais estratégias, e assim também foi há 11 anos atrás no meu ministério. Você vai se abastecendo de Jesus, e você vai ganhando a confiança, não a confiança sua, mas a confiança que vem do alto. E aí você entende que não é mais você falando aqui, mas é Jesus pela tua misericórdia, usando o Espírito Santo para transmitir para a igreja. E aí eu lembro que meu pai, chegou um momento que o meu pai da terra aqui, ele falou assim, vamos tirar essa rodinha, porque você já está pedalando bem. E aí tirou a rodinha da minha bicicleta, e aí eu comecei a pedalar, e ele correndo junto comigo, ele correndo, e eu ali. Aí chegou um certo momento que me bateu um medo, e eu olhei para trás. O meu pai da terra estava segurando para eu não cair. E eu lembro também que há 11 anos atrás, eu aqui ministrando, às vezes achando que não era para ser pastor, às vezes com medo de ministrar a palavra, eu olhava para trás e falava, meu Deus, eu vou desistir, eu vou parar. Eu tinha esses embates com a pastora Rosana, eu chegava para ela e conversava e falava assim, eu não sou pastor, eu não tenho tanto conhecimento, eu acho que Deus não me usou, não me ungiu. Mas eu olhava para trás, na minha bicicleta espiritual, estava o meu Pai Celestial me segurando, me impulsionando, falando, vai. Eu pedi para meu pai da terra uma bicicleta, e eu pedi para Deus que eu queria viver o meu chamado. Se eu não tivesse me posicionado em montar naquela bicicleta 28 anos atrás, eu não teria aprendido a me equilibrar, eu não teria aprendido a andar de bicicleta, eu não teria atravessado a cidade para trabalhar numa empresa do outro lado da cidade, hoje eu não andaria de moto. Você precisa se posicionar, e você vai ganhando de pouquinho em pouquinho, você vai aumentando a sua fé, e Deus vai te enchendo de conhecimento de pouquinho em pouquinho. Mas também, se há 11 anos atrás eu não tivesse me posicionado e me movimentado e começado a anunciar a palavra de Deus, talvez hoje eu nem estaria aqui. Consegue entender o exemplo que eu trouxe para vocês? É um desafio, mas você precisa entender que se talvez você achar que você vai cair, o seu pai está ali segurando o banco da sua bicicleta. Guarda isso que eu vou falar para você. Você não vai cair, porque a todo instante ele está ali segurando o banco da sua bicicleta. Guarda isso. Você só precisa pedalar. Então se movimenta, pedala. Amém? Jesus está conosco. Ele nos ensinou pelo exemplo. E como um pai, está próximo, nos ajudando em todo o aprendizado. Olha o teu irmão e fala assim, presta atenção, Jesus está próximo, Ele está te ajudando em todo o aprendizado. Abre comigo lá em Mateus 16, verso 18 e 19. Mateus 16, verso 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligarás na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém disseram a ser ele a Cristo. Presta atenção aqui. Jesus está ali falando assim, ó, o que o povo acha que eu sou? E aí ele fala, eu acho que você é o profeta. E aí ele fala assim, e vocês, o que vocês acham? E Pedro levanta a mão e fala assim, ó, você é o filho do Deus vivo. E ele fala assim, parabéns, mas essa glória não é sua, isso é o Pai que está revelando no teu coração. Mas aí ele fala assim, essa parte que a gente tem que guardar no nosso coração: Pedro, você é pedra, você é pedregulho, e sobre essa rocha forte, sobre essa pedra que sou eu, Jesus, será edificado a minha igreja. Guarda isso, a igreja está alicerçada, a igreja está edificada nessa rocha forte. Amém? Jesus é o nosso Salvador, a igreja está sobre essa rocha. Às vezes a gente não para pensar, porque a parte B fala assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Eu fiquei pensando, e as portas do céu não prevalecerão. Olha para essa porta aqui, ela se movimenta? A porta se movimenta? Ela não se movimenta. Quando Jesus está falando assim, ó, Pedro, você agora está ali. Amém, vamos lá. Quando Jesus fala assim, ó, Pedro, você é essa rocha, você é essa pedrinha, você está alicerçado sobre essa rocha forte que sou eu, e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Porta não se movimenta. Olha a chave aqui, ó. Quando a igreja se torna relevante, ela tem o poder de saquear o inferno. Podem dar um glória a Deus aí ou não? Quando a igreja se torna relevante, ela saqueia as portas do inferno. Vocês vão atacar o inferno, vocês vão meter o pé na porta e saquear o inferno, salvar vidas que estavam perdidas. Isso é ser uma igreja relevante. Muitas vezes você tem um entendimento que, eu sou igreja e agora o diabo, ele está vindo para cima de mim, ele está me atacando. Meu Deus, presta atenção. O Espírito que está em vós é muito maior do que o que está no mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A palavra está falando assim, ó, que as portas do inferno não prevalecerão contra vós. É uma porta, você vai arrombar essa porta, você vai meter o pé e você vai salvar aquelas vidas que estavam ali condenadas. Em nome de Jesus. Isso é ser uma igreja relevante. Seguindo, sobre esse texto ainda. Aprenda aqui uma promessa com autoridade para uma igreja relevante. Jesus fala assim, ó, e aí eu dar-te-ei as chaves dos céus, e o que vocês, igreja, ligarem na terra, será ligado no céu, e o que vocês, igreja, desligarem na terra, também será desligado no céu. Sabe o que eu entendo aqui? Dar-te-ei as chaves do céu, a chave está com você. Agora você precisa se movimentar, você precisa pedalar para chamar essas vidas para entrar no reino dos céus, para viver uma nova vida. A igreja tem esse poder, a igreja tem essa chave. É promessa e é promessa com autoridade para a igreja. A igreja tem essa autoridade, mas nós precisamos ser relevantes, nós precisamos ser diferentes, nós não podemos ser que nem o mundo aí fora. Dar-te-ei as chaves, a chave está com a igreja, e a igreja tem o poder de abrir a porta e chamar as pessoas que estavam perdidas para adentrarem e viverem uma vida nova no reino dos céus, porque nessa terra aqui hoje, nós já podemos viver o reino dos céus. No verso 36, fala assim, ó, vendo Jesus as multidões,
Ele se compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Meus irmãos, Jesus amava tanto as pessoas, Ele gostava tanto de gente, Ele se importava tanto com elas, que Jesus era capaz de diagnosticar as angústias, as aflições e as exaustões de toda aquela multidão. Para que nós nos tornamos uma igreja relevante, nós precisamos sentir compaixão pelas pessoas. Olha o teu irmão e fala assim, ó, você precisa sentir compaixão pelo teu próximo. Se você quiser se tornar um crente, um cristão relevante. É verdade, infelizmente, muitos líderes fraudulentos, eles olham para essas multidões apenas com a visão de explorá-las. Veem as ovelhas apenas como uma fonte de lucro. Arrancam sua lã e comem sua carne em vez de apacentá-las. Mas nós não. Nós somos diferentes. Aí fora, existem muitas igrejas cheias de gentes, mas vazias de Cristo Jesus. Igrejas sem relevância nenhuma para a sociedade. E não é isso que nós buscamos. Nós queremos ter cada vez mais pessoas com o caráter de Jesus. Essa é a nossa visão aqui. A igreja relevante é aquela que revela as respostas de Jesus para todas as dimensões humanas. Por isso que todo final do culto nós terminamos aqui dizendo que em todos os momentos da nossa vida, vocês já pararam para pensar nisso? Em todos os momentos das nossas vidas, Jesus Cristo, Ele é a resposta. Todo culto nós terminamos dessa forma. Mas, meu irmão, para sermos relevantes lá fora, precisamos aprender a ser igreja aqui dentro. Eu comecei do fim para o começo. Fala, pastor doido, mas é assim. Deus quis assim e foi assim. Então nós aprendemos que precisamos ser relevantes como igreja. Precisamos nos posicionar. Precisamos nos movimentar. Não podemos esperar e ficarmos prontos. Porque quando você olha para todos os profetas, eles não estavam prontos. Eles estavam com todas as suas falhas e seus defeitos. Mas eles se posicionaram. Eis-me aqui. Não é verdade? Os pescadores estavam fazendo o quê? Estavam pescando. E eles largaram tudo. Não é? Abraão estava lá com todas as suas riquezas, adorando outros deuses, com as suas fazendas, com todas as suas criações. Mas Deus falou assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, porque eu vou fazer de você uma grande bênção e tu serás uma bênção. Vou fazer de você uma grande nação e tu serás uma bênção. Ele não estava preparado, então não espere você estar preparado. Você não pode deixar de buscar a Deus, de buscar conhecimento, de buscar intimidade, para não falar heresias lá fora. Mas você precisa se posicionar e precisa se movimentar. Até aí tudo bem? Então, aprendemos o que é ser uma igreja relevante. Mas para ser relevante, primeiro nós precisamos aprender o que é ser igreja. Então, o que é ser igreja? Abre comigo lá em Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 13 ao 22. Amém? Efésios capítulo 2, verso 13 ao 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes agora aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos nos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quem? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros
que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Por quê? Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós também, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Lembra de novo da pedra angular, a rocha forte, onde a igreja está sendo alicerçada? Paulo, através desse contexto, desse texto, ele consegue nos mostrar 3 conceitos de como nós devemos ser uma igreja. O primeiro conceito está lá no verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo. Primeiro conceito: para sermos igrejas, temos que ter o entendimento que todos formam um só corpo. É o povo vivendo como um só corpo. Guarda aí. Segundo conceito dessa palavra, está lá no verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? A família de Deus. Guarda aí. Para sermos igreja, temos que ter o entendimento que todos formam uma só família. Então Paulo está falando assim, vocês precisam entender, para ser igreja de verdade, a igreja de Cristo, vocês precisam ser um só corpo. Vocês precisam entender, para ser igreja de verdade, para ser igreja de Cristo, vocês precisam ser somente uma família. Terceiro conceito, está lá no verso 20, 21 e 22. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aí vai o terceiro conceito: para sermos igreja, temos que ter entendimento que ela é um templo para o Espírito Santo. Amém? Um templo que não é feito por pedras e cimentos, mas um templo feito por pedras vivas, por pedregulhos, por pedrinhas, como eu e você. Olha para o teu irmão e fala assim: você é uma pedrinha. A nossa rocha forte, a pedra angular. Fala para ele: a nossa rocha forte, a pedra angular é Jesus. Essas pedras são vocês que estão aqui essa noite. Quando nós estamos aqui juntos em um culto como esse, é como se formassem um templo, a morada de Deus pelo Espírito. Lindo isso, não é? Quando estamos aqui em unidade, formamos um só corpo, formamos uma só família e somos templo do Espírito Santo. Amém? Paulo descreve que a igreja é um corpo para o Pai, uma família para um filho e um templo para o Espírito Santo. Meus irmãos, presta atenção aqui, A palavra central para uma igreja, quando falamos de corpo, família e templo, é uma única só. E guarda o que eu vou falar para você. E essa palavra se chama unidade. Unidade. Uma família, unidade. Um corpo, unidade. Um templo, unidade. O que a palavra nos fala lá em João que devemos ser? Devemos ser um em Cristo Jesus. A palavra-chave é unidade, não confunda com união. É diferente. A igreja não é união. União é quando eu e você estamos dentro vou dar um exemplo, de um elevador, está cheio de pessoas ali dentro, e a gente está ali, relando, encostando ali, a gente não conhece. A gente está ali em união, um próximo do outro. Não estamos vivendo em unidade, estamos vivendo em união.
A igreja, ela não pode ser um saco de batatas, onde todos estão ali juntas, dentro deste saco. Imagina, a igreja precisa ser um purê de batata. Para isso, precisamos ser despidos do nosso eu. Que toda a nossa casca seja arrancada e que nós possamos ser amassados e constrangidos pelo amor de Cristo. Onde todos se misturam, onde todos se juntam, onde todos se formam um só corpo, onde todos se formam uma só família, onde todos se formam um templo. Presta atenção, nós não devemos ser apenas batatas dentro de um saco, nós devemos ser um purê. Todo mundo junto e misturado. Olha o teu irmão e fala assim, ó, tudo junto e misturado. É verdade. Meus irmãos, quando nos tornamos um, não existe a parte do purê podre e a parte do purê saudável. Não existe a parte do purê pobre e a parte do purê rico. Não existe a parte do purê que come muito e a parte do purê que passa fome. Se alguém está doente, todos nós estamos doentes. Se alguém está passando por necessidade, todos nós estamos passando por necessidades. Ser igreja é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ser igreja não é a pregação em sua essência. Esquece isso. Ser igreja não é você falar assim, eu vou vir aqui aos domingos, vou ouvir uma palavra, vou sentar ali naquela cadeira, aquele cantinho ali é meu, vou ficar aqui, vou ouvir a palavra, e aí eu sou igreja. Não, isso não é ser igreja. Igreja não é isso na sua essência. Igreja não é música. Igreja não é um grupo maravilhoso de louvor como esse, adorando a Deus. Não é apenas isso. Igreja é mistura de pessoas que se amam loucamente e andam juntas e se ajudam de maneira inexplicável para esse mundo. Isso é ser igreja. Ser igreja é a mistura de pessoas que se amam loucamente e se ajudam de uma tal maneira que o mundo aí fora não consegue entender e não consegue compreender. Isso é ser igreja. Como em um corpo, como Paulo descreve, todos os membros são importantes, cada um com as suas particularidades, cada um com a sua função dentro do corpo, todos direcionados por quem? Por Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso cabeça. Cada um respeitando a sua particularidade. Aqui dentro mesmo, nós temos pastores que gostam de falar da graça, que gostam de falar de Paulo, como a Franciele mesmo fala, que eu gosto de falar muito de Paulo. Gosta de falar do amor de Cristo, outros gostam mais de exortação, outros gostam mais de cura e libertação, que tem mais afinidade para falar sobre isso. Nós temos também pessoas que são mais alegres, que são mais comunicativas, mas também temos aquela pessoa que ela é mais fechada, mais ali na dela. São as particularidades, mas isso é ser igreja. Ser igreja é todo mundo ser diferente e conseguir ficar juntos. É maravilhoso isso. Como um corpo. Se você olhar para a tua mão, olha para a tua mão aí, olha para as duas mãos. Olha para elas. Presta bastante atenção. Você vai perceber que uma mão é diferente da outra. Ela é diferente. Como um corpo. Todos os membros são diferentes. A igreja é um ajuntamento de pessoas diferentes, mas todos convergendo para o mesmo propósito. Vamos juntar todos os dons e caminhar para o mesmo propósito. Todo o corpo precisa crescer juntos. Você já viu aqueles caras da academia que malham? Muitas vezes aqueles caras só malham só a parte de cima lá. Já viu? Já viu? Os caras ficam com os bração, com o ombrão ali, com as costas, os caras tudo forte. Mas aí eles esquecem de malhar a perna, né? E aí eles ficam tipo um sorvetão, né? Largo em cima, assim, e aí canelinha fina embaixo. Quando os membros crescem de forma desequilibrada, esse é o exemplo claro. Todos, sem exceção.
A igreja, o corpo de Cristo, todos precisam crescer juntos. É verdade, tem parte do corpo que precisa de mais incentivos. No nosso corpo, no corpo de Cristo, não pode haver desequilíbrios. Todos devem crescer juntos. Somente assim seremos uma igreja relevante para a sociedade. Todos andando juntos. Todos com a sua importância. Ninguém larga a mão de ninguém. Paulo também fala que a igreja ela tem que ser como uma família. E como é ser uma família? Como que é ser uma família? Ser uma família é se importar com o seu irmão? É se importar? Eu aprendo muito com o Joca. O Joca tem me ensinado muito, mas muito mesmo. Lá em casa, o Joaquim, o Joca. Para os que não conhecem, lá em casa nós temos o Joca e temos o José agora que acabou de chegar, está com 6 meses. E no começo a gente achou que o Joaquim, por ser o filho único ali, né, até a chegada do José, a gente achou que talvez ele teria ciúmes. Dentro da igreja tem ciúmes? A gente achou, mas o Joaquim, muito pelo contrário, ele demonstra todo o amor dele, o cuidado, o zelo pelo José. A gente fala que ele é um gaviãozinho, porque ele está sempre ali rodeando o seu irmão, cuidando do seu irmão. Esses dias a Fran, ele começou a gritar a mãe dele estava na cozinha e saiu correndo, porque o José está começando a virar pirueta agora. Ele estava na cama, e aí foi o tempo do Joaquim chegar e segurar nele aqui, ó. E segurando ele, mas não tinha força para levantar o José. E a Fran contando isso para mim. E muitas vezes, dentro da igreja, nós precisamos ter esse braço forte para ajudar o nosso irmão a levantar. Deus falou isso no meu coração. Um dia desses, nós estávamos nos meus pais, e aí eu falei, Joca, você quer dormir aqui? Ele falou assim, não, eu estou com saudade do meu irmão, eu quero ir embora para casa. E eu te pergunto, o quanto de saudade você tem do seu irmão dentro da igreja? O quanto de zelo, o quanto de cuidado você tem sobre o seu irmão? Um outro exemplo aqui, tem um lutador muito famoso, um lutador de MMA, que a irmã dele desapareceu faz uns 12, 15 anos. E até hoje, todas as lutas, por onde ele passa, ele está com uma camisa ali, desaparecido, procurando a sua irmã. Procurando a sua irmã. Ele está estampado ali naquela camiseta. Todos os seus movimentos são movimentos de que ele acredita que ela vai voltar para casa. Ele não desiste. Aí eu te pergunto, quantas pessoas já se passaram por aqui e não tivemos esse entendimento de família, não tivemos esse zelo, esse amor, esse cuidado, não tivemos essa saudade? Quantas pessoas se passaram por aqui e se perderam pelo meio do caminho? Por algum motivo. E nós não fomos capazes nem apenas, ao menos, de gravar uma mensagem no WhatsApp, mostrando a nossa preocupação com o nosso irmão. Não é verdade? Quando desaparece alguém da tua família, se acontecer, às vezes, um jovenzinho chega um pouquinho mais tarde, a mãe fica super preocupada e começa a ligar no celular. Como tem sido a nossa relação com o nosso irmão da igreja que faz 3 cultos que não vem na igreja? Como podemos ser igreja? Devemos pensar como família. Devemos sentir amor, saudade, companheirismo como família. Fomos adotados pelo mesmo Pai. Somos irmãos, uma só família. A igreja não é quem está aqui na frente, a igreja é quem está aí do seu lado. A igreja não é quem está aqui na frente, a igreja é quem está aí do seu lado. A palavra nos fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e quem? O seu próximo como? O que vocês entendem como a ti mesmo?
não é se doar, não é sentir a dor, não é ser companheiro, não é estender a mão. Nós nos tornaremos igreja a partir do momento que tivermos o entendimento que somos um só corpo, que somos uma só família e que somos templo do Espírito Santo. Você quer agradar a Deus? Amém ou não amém? Então fala assim, eu quero agradar a Deus. Então olha para o teu irmão que está do teu lado com todo o discernimento e declara para ele assim, ó, eu te amo em Cristo Jesus. Aí você responde para ele assim, ó, mas amar, fala assim para ele, agora você responde para ele, mas amar não é somente com palavras. Amar é com atitudes e cuidados. Amém? Se comprometem um com o outro, se comprometem a ser igreja, se comprometem a ser um só corpo, se comprometem a ser uma só família. Quando nós alcançarmos essa maturidade espiritual, de que todos são importantes, que todos os membros, como parte de um corpo, têm as suas funções extremamente importantes para o devido funcionamento do corpo. Quando tivermos verdadeiramente um sentimento de família com todos os irmãos, se preocupando e cuidando um dos outros, estaremos prontinhos para ser a morada e templo do Espírito Santo. Assim como Paulo descreve, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Assim, com toda certeza, nós, igreja, seremos mais relevantes para a sociedade. Precisamos nos arrumar dentro de casa. Sendo relevante, conseguiremos anunciar aquele que veio, que se entregou, que morreu pelo meu e pelo seu pecado, mas ressuscitou e foi fazer morada e em breve voltará para buscar a sua igreja. Amém? Isso é ser uma igreja relevante. Ser relevante é você se posicionar, é você não viver na mediocridade, é você ser intenso, é você se lançar e pedir para Deus te capacitar. A palavra fala que Ele não escolhe aqueles que estão capacitados, mas Ele capacita aquele a quem Ele escolheu. É assim, no reino dos céus é assim. O maior sempre é o menor, presta atenção. Mas para que a gente possa ser relevante lá fora, primeiro a gente precisa ter um entendimento o que é ser igreja aqui dentro. E muitas vezes a gente só conhece a nuca do nosso irmão. A gente senta no mesmo lugar, todo culto, às vezes cumprimenta, às vezes nem cumprimenta, assiste o culto, a palavra e já vai embora ali, ó, desesperadamente para assistir o Fantástico. É verdade. Mas não para às vezes falar com o seu irmão, como foi o seu dia? Como você está? Você se comprometeu, não se comprometeu aí? Você falou que ama e o que ele falou? Que amar não é apenas falar, é cuidado, é zelo. Então vocês se comprometeram um com o outro de ser igreja. Igreja é ser isso. Igreja é ser um corpo, igreja é ser uma família. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade de vocês, meus irmãos. É que vocês possam guardar isso no coração de vocês. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos que irão participar da Santa Ceia. Aqueles que forem participar, eu peço para que fiquem em pé. Que mesa linda, né? Quando você olha para uma mesa dessa, ele te traz a visão de um sacrifício de um Deus vivo. Mas ele também traz o entendimento para você sobre unidade. Porque Jesus reuniu todos os seus discípulos diante daquela mesa. Toda vez que você vai sentar com a tua família numa mesa para jantar, para almoçar, você está tendo unidade. Você está falando assim, somos um só, somos uma só família. E na igreja não pode ser diferente.
Na igreja não pode ser diferente. Eu gostaria que você abrisse a palavra lá em Mateus 26. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Mateus 26, verso 26 ao 28. Deixa eu só achar aqui. Mateus, capítulo 26, verso 26 ao 28. A ceia do Senhor. Enquanto todos ali estavam reunidos numa mesa, em unidade, enquanto todos ali comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Ceia, nós trazemos memória ao sacrifício do Deus poderoso, para nos trazer vida, mas nós trazemos também a memória que precisamos a cada dia mais vivermos em unidade, onde somos um corpo, cada um com a sua função, e Jesus, aquele que se entregou naquele madeiro, o nosso cabeça, aquele que nos direciona, aquele que nos manda incentivos, como é o nosso corpo humano mesmo. O cérebro manda incentivos para que todos os outros membros possam se movimentar, e assim também o reino do Senhor. Amém? Podem servir aqueles que irão participar dessa unidade da ceia do Senhor. Vai falando com Deus aí. Agradece a Deus pelo sacrifício. Agradece pela vida que Ele tem te entregado, pela liberdade que Ele tem te dado. Agradece a Deus por essa família. Agradece a Deus por esse corpo. Agradece a Deus por Ele ter confiado em você e você ser o templo do Espírito Santo, como igreja. Meus irmãos, está aqui o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Está aqui o cálice com um suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo naquele madeiro. Que todos possam ceiar, que todos possam comer e beber desse pão e desse cálice. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer porque o Senhor saiu do seu trono de glória, Senhor, e veio nessa terra como homem, Pai.
Eu quero te agradecer, Pai, porque foi através deste sacrifício que nós simbolizamos aqui esta noite, num culto de Santa Ceia, nessa aliança, Pai, que nós podemos ser livres e podemos estar aqui esta noite te adorando, te glorificando, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, meu Pai, por essa unidade. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esse corpo, por todos esses membros, Pai. Eu quero te agradecer porque eu declaro que o Senhor é o cabeça sobre a minha vida, que o Senhor que direciona as minhas atitudes, que é o Senhor que manda estímulos diante dos membros, Pai. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa família em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Que possamos sempre, quando olhar para essa mesa, lembrarmos do teu sacrifício, mas também lembrarmos da importância de sermos um só em Cristo Jesus. Porque o Senhor convidou a todos para estarem sentados nesta mesa, Pai, a participar dessa ceia maravilhosa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que verdadeiramente, Senhor, possamos ser relevantes aí fora, Senhor. Mas para que possamos ser relevantes aí fora, possamos voltar para dentro de casa e aprender aqui a ser igreja. Que possamos amar o nosso irmão em Cristo Jesus. Que possamos nos importar mais com o nosso irmão. Que possamos cuidar. Que possamos amar mais o nosso irmão. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Vão em paz. Que Deus abençoe a vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. E como de costume, em todos os momentos das nossas vidas, e Ele é a resposta mesmo. Deus abençoe a todos. Amém?